Nesta aula de biomecânica, vamos estudar, dando alguns exemplos, a flexão de barras e fazer a descrição matemática dos fenómenos que ocorrem nessas barras. Nós vamos começar por considerar uma barra sem peso, portanto, uma barra de massa desprezável. É claro, quando se diz com massa desprezável, quer-se significar que o peso é muito menor do que as outras forças que estão exercidas na barra. A barra que vamos começar por considerar tem comprimento L e está assente em duas cunhas, como estas que aqui estão indicadas, estando sujeita a uma força vertical, de cima para baixo. Vou aqui representar a barra de uma forma mais esquemática. Ela tem comprimento L e as forças aplicadas são então estas. Há a força que está a ser exercida a meio da parte superior da barra, F, e depois, naturalmente, há aqui duas forças, F1 e F2. A força para baixo há de igualar a soma das forças para cima. Portanto, o F é igual, em módulo, a F1 mais F2, por um lado. Por outro lado, se nós considerarmos este ponto, ou este que aqui está, ponto A, como o ponto relativamente ao qual queremos considerar momentos, pois o momento de F2 é o momento que faz a barra rodar neste sentido, há de ser igual e oposto ao momento de F, que é um momento que faz com que a barra rode em relação ao ponto A em sentido oposto. Portanto, estes dois momentos hão de se compensar. O que está expresso nesta equação, o momento de F2, que é F2 vezes L, mais o momento de F, que é menos FL a dividir por 2, portanto, a distância daqui até aqui é L sobre 2. Estes dois momentos hão de ser, a soma algébrica deles há de dar 0, e destas duas equações resulta aquilo que era expectável, que a força F1 e a força F2 são forças iguais. Mas nós queremos mais. Ao longo desta aula, vamos aprender um método chamado o método das secções, que nos permite saber quais são as forças e os momentos aplicados nesta secção que está aqui indicada, esta área que está aqui atracejada, e que dista a X do ponto de fixação à esquerda, do ponto onde a barra está apoiada à esquerda. Eu chamei ponto A, a esse ponto que estava à esquerda. O que é que nós então queremos saber? Queremos saber qual é a força resultante neste corte, que aqui está a ser considerado a uma distância X, e depois qual é o momento das forças que estão exercidas nesta superfície, qual é o momento resultante, e que mais não é do que a força F de X vezes a distância X, mais o M de X, que é o momento das forças que aqui se exercem, mas que tem resultante zero. Reparem bem, nesta secção deve haver uma força, por um lado, tangencial. Uma força tangencial é assim, esta será o F de X, mas podem-se também exercer forças assim, que têm resultante zero, e estas forças de resultante zero criam momento. E esse momento faz com que, por exemplo, esta secção rode, no caso, rode até neste sentido. Então, se nós queremos que a barra esteja estática, em todas as forças e momentos aplicados nesta porção da barra, que está aqui a ser considerada, é uma porção de comprimento X, é que sobre esta porção da barra, a resultante das forças seja zero. E o momento resultante também seja zero. Vamos aplicar isto à barra que estávamos a considerar. Nesta secção que está mais escura da barra, neste corte na posição X, está então aplicada uma força que é vertical, F de X, eu não sei se é para baixo ou se é para cima.
Mas é uma força f de x e também é um conjunto de forças de resultante nula, ou seja, que não podem estar incluídas em f de x, que são tipicamente forças horizontais, são forças que resultam das tensões normais e que criam um momento m de x. Vamos então ver para a secção de comprimento x da barra, quais são as forças que estão exercidas. Se eu caminhar da esquerda para a direita, e já disse que a barra não tem peso, então encontro f sobre 2 para cima e encontro mais f de x, olha, cujo sinal ainda não sei. Portanto, como eu desconheço esta força, esta é aquela que eu ainda não sei qual é, eu vou ter que deixar o sinal dela ainda em aberto. Uma coisa eu sei, F sobre 2, que é esta força à esquerda, mais F de x, a força no outro extremo desta porção da barra, cuja estática eu estou a considerar, há de ser zero. É claro que daqui sai logo o valor de F de x. O F de x é menos F sobre 2, o que significa que, efetivamente, o F de x tem o sentido desta seta vermelha, deste vetor vermelho que eu estou aqui a indicar. Por outro lado, os momentos são os seguintes. Em relação a este ponto, que eu volto a considerar, a chamar ponto A, então, em relação a este ponto, esta força não tem momento. Mas esta tem. O F de x tem momento. Dado por quê? Por x vezes F de x. E, por outro lado, os momentos das forças horizontais aplicadas neste corte, na posição x, hão de existir porque eles têm de contrariar o momento de f de x. Só sob a ação de f de x, certamente que a barra rodava neste sentido em relação a este ponto. Só estou a considerar esta parte da barra. É a estática desta parte da barra que eu estou a considerar, desta que está mais escura. Então, o m de x, o que é há de ser? Há de ser um conjunto de momentos que hão de obrigar a que esta porção da barra rode para lá e a soma dos dois há de ser zero. Pois, se fizermos este cálculo, o f de x vem só da expressão de cima, dá menos f sobre 2, e o m de x dá simplesmente x, f a dividir por 2, pois se eu substituir menos f sobre 2 nesta expressão, imediatamente obtenho o valor de m de x, que é então x vezes f a dividir por 2. Claro que nós podemos convencionar os sentidos dos momentos, mas nem sequer importa se o positivo é para cá, se o positivo é para lá. Importa que a soma dos dois, um para lá, outro para cá, a soma destes dois momentos, olha, vejam que este momento é para lá, porque obriga a que a rotação se dê no sentido horário. O momento de M aponta para cá, porque obriga a que a rotação se dê agora no sentido direto, ou seja, contrário ao dos ponteiros do relógio. Mas isto é para x menor do que L sobre 2. E se x for maior do que L sobre 2? Bem, aquela que era a primeira equação, esta, fica agora ligeiramente mais complexa, porque quando estamos com x maior do que L sobre 2, então vai haver aqui mais um termo, que é o termo correspondente a esta força externa F. Então, vamos ver como é que fica a equação. Fica F sobre 2 à esquerda, para cima, mais f de x, que nós continuamos a não saber se é para cima, se é para baixo, porque é isso que nós queremos saber. Mas o f aplicado externamente, nós este sabemos. Este f aplicado externamente é para baixo, portanto deve aparecer ali com o sinal menos. Ou seja, podemos encontrar já desta equação o valor de f de x, que agora é efetivamente para cima e vale f sobre 2. Recordo, antes era menos f sobre 2, ou seja, até meio da barra a força tangencial na secção é para baixo e agora a força tangencial passa a ser para cima. E quanto aos momentos? Esta força tem momento zero em relação a este ponto. Estou sempre a considerar momentos em relação a este ponto à esquerda, em relação ao ponto A. Esta tem momento zero. Esta tem momento que é F a multiplicar por L sobre 2 e esta faz com que isto rode neste sentido. E depois tenho um momento de F de x, que é simplesmente x vezes f de x,
que eu não sei ainda para onde é que é, ou melhor, até já sei, porque o F sobre 2 é positivo. Até já conheço este f de x. Este que aqui está, neste momento, já sei quanto é que vale. Vale f sobre 2 positivo. Portanto, é x f sobre 2 e o de momento de m de x, que eu não sei quanto é que vale ainda, mas cabe de o encontrar, é dado por esta expressão. Se eu resolver esta equação em ordem m de x, fica L menos x a dividir por 2 vezes f. Acabamos de encontrar as forças aplicadas em cada secção da barra, forças essas com origem nas tensões que existem lá dentro. É a força F de x que tem então este perfil, até meio da barra ela é para baixo, a partir do meio da barra até a extremidade da barra ela é para cima e há aqui uma descontinuidade. Já o m de x é uma função que é linear e decrescente a partir do meio da barra para baixo e até meio da barra é uma função linearmente crescente e que tem esta representação gráfica. Embora isto vá ser discutido mais tarde, eu apresento já a origem deste momento m de x. A origem deste momento m de x está no conjunto de forças horizontais que estão aplicadas aqui nesta secção, nesta face, assim, e estas forças horizontais têm resultante nula, mas não têm momento nulo. Vejam que este conjunto de forças leva a que a barra rode no sentido indicado por esta seta. E qual é a origem destas forças? A origem destas forças é claramente a tensão normal. As tensões normais aplicadas aqui nesta superfície, que está aqui representada por esta linha, dão origem às forças que aqui estão representadas, que ora são para a esquerda na parte de cima da barra, ou seja, são forças, vistas deste lado, são forças de compressão, mas estas aqui já são forças de extensão da parte de baixo, o que significa que a barra vai comprimir na parte de cima e esticar na parte de baixo. Pois é natural que a barra, devido a estas forças horizontais de resultante nula, mas de momento não nulo, devido a essas forças, a barra vai fletir, vai arquear. Também se pode perguntar, e qual é a origem desta força F de x? A origem dessa força de F de x há de ser, se eu olhar agora aqui exatamente para o mesmo corte na barra, vão ser as tensões tangenciais, que para L menor do que, para x menor que L sobre 2, são para baixo. Mas para x maior do que L sobre 2, já são para cima. Estas tensões tangenciais, a multiplicar por cada elemento de área, dá origem a uma força tangencial e essa força integrada globalmente aparece-nos como F de x. Vamos dar outro exemplo. Uma barra, também apoiada em duas cunhas, à esquerda e à direita, mas agora uma barra com peso. Ela está sujeita ao seu próprio peso. Tenho uma barra que tem um certo comprimento L, tem um certo peso, e eu apoio essa barra em dois pontos, como estes que aqui estão, portanto, em duas cunhas. E quero saber a força tangencial aplicada nesta secção da barra, à distância x, do ponto que eu estou a designar por A, e também os momentos das forças que têm resultante nula e que têm origem nas tensões normais que se geram neste corte aqui da barra. Vamos de novo estudar o problema considerando que esta porção da barra, daqui até aqui, está em equilíbrio estático. Se esta porção, eu ignoro o resto, eu só estou a estudar a estática desta secção da barra, por isso é que isto se chama o método das secções. Se eu estudar a condição de equilíbrio estático resultante da força nula para esta parte, então andando da esquerda para a direita, tenho a força em A. É evidente que se eu tenho uma barra cujo peso é P, apenas apoiada nas suas extremidades,
é evidente que aqui tenho P sobre 2 e aqui tenho também P sobre 2. Daí que esta força à esquerda seja simplesmente P sobre 2. Vamos considerar esta porção da barra que está aqui de azul mais escuro. Temos, indo da esquerda para a direita, P sobre 2, que é a força aplicada na extremidade esquerda da barra. A seguir temos P de X. O que é o P de X? P de X é o peso desta porção. É claro que o peso desta porção depende do tamanho da porção X. Se for a barra toda, é P. E se for só uma fração X da barra? Bom, se for uma fração X, tal como está indicado aqui embaixo, o P de X vai ser X sobre L vezes P. Ou seja, se for meia barra, X vale L sobre 2. Então, P de X vai valer P sobre 2. E assim sucessivamente. Portanto, as forças aplicadas nesta porção da barra são P sobre 2 menos P de X, porque é para baixo, o outro é para cima. Agora, mais uma cujo sinal nós não sabemos e que é este F de X. Vamos deixá-lo com o sinal em aberto, mais F de X, e depois vamos ver. Se for positiva é porque é para cima, se for negativa é para baixo, igual a 0. Daqui tira-se logo o valor de F de X. Qual é o valor de F de X? É menos P sobre 2, mais P de X, em que o P de X tem este valor que aqui está indicado. Vamos agora ver os momentos. Olha, o momento desta primeira força é 0, em relação ao ponto A. O momento de P é P de X a multiplicar por a distância que é X sobre 2. E como é um momento que faz rodar assim, eu vou considerar um momento negativo. Em relação ao momento de F de X, eu só sei que é o X vezes o F de X e, portanto, deixo o sinal completamente em aberto, ponho mais. O resultado destas duas equações, notem que estas equações são, são em F e em M. É o que nós queremos saber daqui, determinar estas duas funções. Tudo o resto nós sabemos. Sabemos o P de X, portanto temos duas equações e duas funções a determinar. Vamos então determiná-las e, efetuados os cálculos, recordo, daqui dá o F de X dá menos P sobre 2 mais P de X. Se eu agora inserir o P de X ali, depois obtenho o M de X e o resultado está aqui indicado. De novo, vamos ver qual é a representação gráfica desta função. É uma função em que, para x igual a 0, temos menos P sobre 2 e para x igual a L, temos P sobre 2. Quer dizer, se eu representar aqui novamente a barra, significa que quando o x é pequenino, então notem que este valor que aqui temos é P sobre 2. Aqui é P sobre 2. Quando o x é pequenino, a força que tem que estar aplicada aqui tem que ser negativa, ou seja, para baixo. Quando o x tende para 0, tem de compensar aquela. Esta é para cima, vale P sobre 2. Esta é para baixo e vale P sobre 2. Mas à medida que o x cresce, à medida que o x vai aumentando, então vai havendo a contribuição do peso da própria secção da barra, que vai já compensando este P sobre 2 para cima. Ou seja, a força tangencial aqui nesta secção pode ir diminuindo porque o peso da própria porção da barra já está aumentado com X. Quando estamos aqui deste lado, agora há aqui o peso da barra, P. Quando passamos para a outra metade da barra, tudo isto é contínuo. Vamos ver o que é que acontece aqui nesta parte. Agora temos esta secção, esta porção da barra, que agora já tem um peso que é maior do que P sobre 2. Portanto, o peso para baixo é maior do que este que aqui está à esquerda para cima. Então vai ter que haver aqui uma força tangencial F de X para cima. Por isso é que isto muda de sinal. Quando estamos exatamente aqui ao meio,
está bem? Quando estamos a L sobre 2, então só temos este P sobre 2 que aqui está, tem que suportar o peso de metade da barra, que é P sobre 2. Portanto, este F, aqui exatamente ao meio, vai ser 0. Quanto aos momentos, acontece isto. Em primeiro, junto à extremidade esquerda, o momento é 0. O mesmo vai acontecer junto à extremidade direita, mas o momento, recordo-vos que este momento é devido às forças com origem nas tensões normais e que são assim. Olha, esta assim, depois vão diminuindo. Assim, vai diminuindo e depois aqui mudam de sentido. Ó. Cada vez vão sendo maiores do centro para a periferia. Podemos ter outras situações, por exemplo, a barra está encastrada numa parede e a outra extremidade livre. Bom, nessa situação, a barra vai estar assim, portanto, vai estar apoiada numa parede, dentro de uma parede, e então aqui o que vai acontecer é que a barra vai refletir sob a ação do seu próprio peso. Está bem? No caso que nós estudamos, não. Ela está apoiada num caso e no outro, portanto a flexão deve ser assim. Nós agora vamos preocupar-nos com o estudo, a análise da forma que a barra adquire por causa destes momentos defletores que existem no seu interior. Portanto, esses momentos defletores são devidos às forças com origem nas tensões normais, em cada secção vertical da barra, mas há pontos dessa barra que não se deslocam. Quando a barra flete, ela fica mais estreita na parte de cima, ela fica mais longa na parte de baixo, mas já deve haver pontos na barra que não alteram, e esse é o chamado plano neutro. O nome plano não é muito feliz, porque de facto não há um plano, é uma superfície. É um plano neutro, é o lugar geométrico dos pontos da barra que não estão sujeitos a tensão. Nós vamos ver isso agora. Não importa o que é que causou esta flexão, se foi uma força vertical aqui aplicada numa barra sem peso, se é o próprio peso da barra. O que é certo é que a barra ficou agora fletida, tal como está aqui indicado neste pequeno esquema. E se nós agora olharmos para uma porção qualquer da barra, uma qualquer porção, se olharmos em pormenor, então o que nós vemos é isto, é que o O' tem exatamente o comprimento que antes a barra tinha, que era L. A barra inicialmente tinha comprimento L. E O' também mede L. É o chamado plano neutro, então. São aqueles pontos da barra que ainda se mantêm na posição em que estavam, agora, relativa. Agora, os pontos acima da barra vão ficar mais próximos, e quanto mais caminhamos para cima da barra, mais próximos eles ficam, ou seja, a compressão na parte de cima da barra é maior do que neste nesta linha O', que é o plano neutro, em que aí não há nem compressão nem tração. Já o contrário sucede na parte de baixo. Devido aos momentos fletores, a barra vai esticar da parte de baixo e, portanto, ela vai ficar com um comprimento maior na parte de baixo. Se nós designarmos a distância de um ponto ao plano neutro pela letra grega xi, isto é uma letra grega xi, é o equivalente a x, só que como letra grega, vamos designar então o xi é a distância deste ponto ao plano neutro, que é a mesma de C' até O' e que é a mesma de C até O. E portanto, estão a ver que C' é maior do que O'. Vai ser maior. Esta linha vai ser maior do que aquela. E se fosse o C' e o C da parte de cima? É ao contrário. Portanto, a barra encolhe na parte de cima e estica na parte de baixo. E de quanto é que encolhe e de quanto é que estica?
é preciso olhar agora para o cantinho, talvez, desta porção que já estamos a inspecionar com minúcia. Portanto, isto que aqui está é esta parte vista minuciosamente. E agora ainda vamos olhar com mais minúcia para esta parte que aqui está, sendo que esta flexão da barra pode ser descrita por um ângulo alfa, que é um ângulo que esta linha faz com esta, e é um ângulo muito pequeno, porque estas curvaturas na barra são necessariamente pequenas. E R é a distância que vai do plano neutro até ao centro desta curvatura. Portanto, se eu fizer aqui o desenho completo, o alfa, aqui tem a barra, inicialmente assim e agora passa a ser assim. R é esta distância, daqui até aqui, e alfa é este ângulo. Então, se alfa for este ângulo, naturalmente que estes ângulos aqui são alfa sobre 2, e vamos então olhar com minúcia para o que se passa aqui deste lado. Eu ampliei o mais que pude esta parte, portanto, se é esta parte que aqui está vermelho, e o que é o incremento no comprimento da barra ao nível dos pontos que distam que do plano neutro. Ora, esse incremento é dado por este bocadinho verde, que é exatamente igual àquele. Portanto, este bocadinho verde, notem, este era o ponto O. O ponto O estaria aqui se não houvesse qualquer alteração no comprimento da barra, mas já a barra vai adquirir um comprimento do lado esquerdo um bocadinho maior, porque agora ela começa não em O, mais abaixo, mas no ponto C. Portanto, o incremento da barra está aqui indicado a verde e é dado por... Agora é que ver aqui um triângulo retângulo. Este ângulo aqui é alfa sobre 2. O triângulo é retângulo ali. Este bocado a verde é psi vezes a tangente de alfa sobre 2. Este é o incremento do comprimento da barra na zona em que os pontos distam psi do plano neutro. É claro que para cima este incremento há de ser negativo, ou seja, a barra encolhe. Pelo que psi está a ser positivo para baixo e vai ser negativo acima do plano neutro. Mas vamos ver isto agora, que foi dito em termos muito gerais, vamos ver agora em termos mais concretos do ponto de vista matemático. Eu trouxe exatamente as duas figuras para aqui, só que agora, naturalmente, em ponto mais pequeno. Tenho que ter aqui espaço para fazer as contas. Comprimento inicial da barra, O'. Vale L. A barra tem comprimento inicial L. Olha, aqui era quando a barra era direita, agora este L é o comprimento desta linha a que eu estou a chamar plano neutro. Se essa linha é o comprimento da barra mais aquilo que ela aumentou. E aumentou de quanto? A porção que aqui está a verde, que é então psi vezes tangente de alfa sobre 2. Mas nós temos uma do lado esquerdo, aqui, e temos outra igual do lado direito. Daí aparecer este fator 2. Nós temos o incremento relativamente a L dado por esta expressão. E agora, esta expressão ainda se pode escrever assim. Do lado esquerdo, L mais delta L, e este L corta com este, naturalmente, e do lado direito temos que a tangente de alfa sobre 2 é aproximadamente alfa sobre 2, porque alfa é pequeno. Este ângulo alfa aqui é um ângulo necessariamente pequeno, porque a barra flete pouco. E se o ângulo é pequeno, então a tangente de um ângulo pequeno é igual ao próprio ângulo. Ou seja, ficamos com delta L igual a alfa psi. E se nós dividirmos tudo por L, ficamos com delta L sobre L igual a alfa psi a dividir por L. E agora podemos substituir o alfa
por aquilo que ele é. Quanto é que é o alfa? O alfa é L a dividir por R. Portanto, é um ângulo ao centro, é o comprimento do arco a dividir pelo raio. Então, substituindo o alfa por L sobre R, ficamos com esta expressão, ou seja, ΔL sobre L é igual a Xi sobre R, porque este L corta com este. Mas reparem bem o que é o ΔL sobre L. O ΔL sobre L é a deformação, é a variação relativa de comprimento que nós representamos habitualmente por epsilon. Então, a deformação é dada por Xi, que é a distância do ponto ao plano neutro, a dividir por R, que é o raio que define a curvatura da barra fletida. Há uma importante clarificação e retificação a fazer, tanto neste slide como no slide anterior, quando, por vezes, eu referi o L como sendo o comprimento da barra. Não. O L que eu refiro neste slide não é o comprimento desta barra, é apenas o comprimento da porção, da pequena porção da barra que nós estamos a considerar. Isto não altera em nada a conclusão que se tirou, mas é importante clarificar qual é efetivamente o significado de L aqui neste contexto. É que antes o L tinha sido utilizado para comprimento da barra. Portanto, cada vez que o L foi referido ao longo deste slide, ele quer significar não o comprimento total da barra, mas o comprimento desta pequena porção que está aqui a vermelho e que está ampliada nesta figura. Retomemos então a aula no ponto em que estávamos. E mais uma vez eu insisto agora na ideia de porque é que a barra flete. Em cada secção da barra, numa superfície que é esta, que eu estou aqui a designar por uma linha vertical, mas de facto é uma superfície, porque a barra tem 3 dimensões, naturalmente, portanto eu estou a designar esta superfície por esta linha. Há de haver forças que empurram esta porção da barra para lá, são, portanto, forças de compressão, cuja origem são as tensões normais, até meio, até o plano neutro. Olha, aqui é o plano neutro. Plano neutro. E do plano neutro para baixo, o que é que sucede? Do plano neutro para baixo, as tensões normais mudam de sentido, o que dá origem a forças normais também em sentido contrário. Mas, globalmente, estas forças têm resultante zero. Por isso é que, quando estudamos o equilíbrio de cada secção da barra, nós não tínhamos que nos preocupar com o resultante destas forças. Tínhamos que nos preocupar, sim, nesta secção, mas com as forças que têm origem nos sigmas tangenciais. Ou seja, que dão origem a forças que são, então, tangenciais e que nós designamos por f de x. As forças normais não têm resultante nula. As forças com origem nas tensões normais criam, sim, um chamado momento fletor. Portanto, a causa de toda esta flexão não é o F, a causa de toda esta flexão é o M de x, que nós vimos nos dois exemplos anteriores. Nós tínhamos uma barra inicialmente colocada sobre 2 suportes em cunha, nas suas extremidades, e por efeito do peso, no caso da barra, ou de uma força que é aplicada ali ao centro, ou o efeito combinado das duas coisas, a barra fletiu. E fletiu por causa dos momentos M de x que estão a ser exercidos em cada uma das secções da barra. O que nós agora vamos querer saber é como é que este M determina a forma da barra. Como é que esta curva, do ponto de vista matemático por uma função, que relação é que tem com este momento fletor M de x? Isso ficará efetivamente para a próxima aula. Na aula de hoje, para concluir, eu apenas quero, do ponto de vista matemático,
relacionar a curvatura, o raio de curvatura R, ou melhor, até o seu inverso, com a função y de x, que nos dá a forma da barra. A barra vai adquirir uma forma, e essa forma é descrita por uma função y de x. Eu vou ter que relacionar o y de x com o m. Mas antes disso, eu vou ter que dizer como é que a curvatura de uma função y de x se relaciona com as características dessa função. Portanto, é apenas uma nota matemática. E a nota matemática passa pela definição de derivada. Eu tenho aqui uma função qualquer y de x, o ponto P e um ponto muito próximo de P'. P e P' estão muito próximos. E há um ponto O, que é o centro de curvatura desta linha PP', que não tem que ser o mesmo para toda a curva. Notem que, se eu considerar outra parte da curva, o centro de curvatura desse segmento não tem que ser este ponto O. Este ponto O apenas diz respeito ao arco P'. É um arco de comprimento ΔS. O ângulo que a tangente à curva em P faz com a horizontal é θ. E o que é a tangente de θ? A tangente de θ é simplesmente a derivada da função dy dx nesse ponto, no ponto x. Este ponto P tem coordenada x. Então, a tangente θ, que é o ângulo que a tangente à curva, tangente no sentido geométrico, faz com a horizontal, é simplesmente a derivada da função y neste ponto. É então dy dx. Mas este y representa uma barra fletida. Se representa uma barra fletida, a flexão é pequena e, portanto, θ é pequeno. E se o θ é pequeno, nós podemos designar esta tangente de θ simplesmente por θ, porque o θ é pequeno. Vamos agora ver o que é que se passa em P'. Está próximo de P, mas, apesar de tudo, há um ângulo também pequeno, Δθ, que esta direção faz com esta. Sendo que o R é praticamente o mesmo num caso e no outro, porque os pontos P' e P estão muito próximos. Da mesma maneira, quanto é que é a tangente de θ mais Δθ? Tangente de θ mais Δθ é a tangente deste ângulo. A tangente deste ângulo mais não é θ mais Δθ do que a derivada da função y de x, agora na posição, já não x, mas na posição x mais ΔX, que é esta, x mais ΔX. Por outro lado, o ΔS é simplesmente o raio vezes o ângulo ao centro. ΔS é igual a R vezes Δθ. Mas quanto é que é o Δθ? O Δθ, se olharmos para aqui, é este menos este, ou seja, é dy dx no ponto x mais ΔX menos dy dx no ponto x. O Δθ é o segundo menos o primeiro. É este menos este. Se estas quantidades são todas pequenas, reparem que o ΔS é também aproximadamente igual ao ΔX, porque tudo isto é pequeno. ΔX é daqui para ali, é um segmento horizontal, o ΔS é um comprimento de um arco, praticamente são do mesmo tamanho. Se nós calcularmos agora 1 sobre R é então Δθ sobre ΔS. Quando o ΔS tende para zero, e isto é equivalente a termos
delta θ em numerador, que é isto que aqui está, que eu acabo de escrever. E delta S em denominador é aproximadamente delta X. E agora, se olharmos para esta expressão, o que é que nós vemos? Vemos no numerador uma diferença de uma função em dois pontos muito próximos. E no denominador, a separação desses dois pontos, ou melhor, das abscissas desses pontos. Então, isto que aqui está é o limite de uma razão incremental e mais não é do que a derivada da função de y dx em ordem a x, ou seja, é a segunda derivada de y em ordem a dx. E chegamos aqui a uma relação, que é uma relação matemática, isto é geral, não se aplica só à flexão de barras, qual é a curvatura de uma função y de x. Bom, calculo a segunda derivada dessa função e esta segunda derivada dá-me o inverso da curvatura. Então, o R que aqui nos aparece, nesta expressão, é agora dado por segunda derivada do y em ordem a x. Pelo que podemos escrever que o epsilon, de formação, é igual a xi, distância ao plano neutro, vezes a segunda derivada do y em ordem a x. Na próxima aula, vamos agora relacionar este epsilon com o momento fletor. Estão a ver, esta é a deformação. A deformação tem a ver com o quê? Tem a ver com a tensão. E a tensão tem a ver com o quê? Da origem aqui, da origem às forças. A forças de resultante zero, mas que têm momento. Portanto, nós podemos relacionar este lado direito, ou seja, a derivada da função que nos dá a forma da barra fletida, com os momentos que estão aplicados em cada secção dessa barra, e é isso que nós vamos fazer na próxima aula.